Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 6, 7 e 8. Capítulo 6, vocês vão perceber uma contenda na formação da igreja lá no começo, tá? Capítulo 7, vocês vão perceber a presença de Estevão, a morte de Estevão, que é considerado o primeiro mártir, né? A primeira testemunha da igreja, e a presença de Paulo, a perseguição de Paulo e as ações do Espírito Santo, né? Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Bem, meu amigo, precisa entender que as viúvas eram, naquele contexto lá, viúvas, sem filhos, muitas vezes eram deixadas de lado, não tinham como sobreviver, porque não tinha quem ajudasse, não tinha assistência social. E aqui a gente vê a igreja já começando aqui a obra de assistência social, de alimentar também o corpo físico, né? Por isso, os 12 apóstolos se reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesmas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E aqui a gente vai perceber a presença, o nascimento aqui dos diáconos. Diáconos vem da palavra grega diaconia, diáconos. Aquele que serve, é o serviço, né? O servil, o servo lá que serve, é o trabalhador, né? que trabalha na igreja servindo as pessoas, né? E a proposta agradou a todos. Escolheram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. E aqui é bom a gente entender, quando fala aqui judeus de fala hebraica, de fala grega, porque ali naquela altura dos acontecimentos, né, a igreja era inteiramente judaica em sua composição. E havia, no entanto, havia nesse contexto ali, 2 grupos judeus dentro da comunhão, dentro da comunidade, dentro da comunhão, coiné, comunhão, né? Os judeus gregos helenísticos, que são os que nasceram em países fora da Palestina e falavam a língua grega, sendo mais gregos que hebreus em suas atitudes, né, meu irmão, minha irmã? E também os judeus hebreus, né, que falavam a língua aramaica ou hebraica, né? Esses judeus gregos demonstravam mais fé e atitudes condizentes com o que era ensinado pelos apóstolos, tá? E entre aqueles homens lá escolhidos, a gente vê lá Nicolau, convertido ao judaísmo. Você vê que não fala convertido ao cristianismo, convertido ao judaísmo. Eram cristãos, né? Porque seguiam ao evangelho de Cristo, mas eram judeus. O judaísmo, o cristianismo nasce dentro do judaísmo, tá? E é interessante observar porque essa cidade de Antioquia, ela vai se tornar futuramente uma matriz da campanha missionária nos gentios, tá? E aí apresentaram esses homens apóstolos, os quais oraram e puseram as mãos. E assim a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente no número de discípulos em Jerusalém, meu irmão, minha irmã. Também crescia o número de grande de sacerdotes que obedecia à fé. Você vê que não tem aquele contexto, a doutrina, o cristianismo, Cristo nos tirou da condenação do pecado por não cumprir a lei, não aboliu a lei. A era da graça significa isso, né? A era da graça significa isso. Nós somos, não sofreremos a condenação pelo pecado, porque Jesus cumpriu toda a lei e nos salvou do pecado, né?
E por quê? Porque, meu irmão, crescia também o número, que era importante falar, crescia grande número de sacerdotes que obedecia à fé. Ou seja, a própria fé é uma obediência, né? Mas também produz obediência. A fé é obediência e a obediência também, como é que eu vou dizer para vocês? Ela fortalece a fé, né? A fé produz, a obediência é fé e a fé produz obediência, tá? E aí vai acontecer, agora a gente vai ver a prisão de Estevão e a morte de Estevão. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se uma oposição dos membros da chamada Sinagoga do Liberto, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Meu irmão, minha irmã. Essas pessoas libertas eram pessoas que tinham sido libertas da escravidão e provinham de diferentes regiões helenísticas, né? Como está escrito aqui, vinha de Cirene, que era a principal cidade da Líbia, né? E da África do Norte, a meio caminho de Alexandria, de Cartago, né? Então, meu irmão e minha irmã, começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e o Espírito Santo, com que Estevão era iluminado e falava, tá? Então, vai acontecer o quê? Eles vão subornar alguns homens para dizer que Estevão falou palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E agitar o povo, né? E prenderam Estevão e levaram ao Sinédrio. Quer dizer, a gente sabe, Sinédrio quer dizer Assembleia, né? Apresentaram falsos testemunhos e disseram: esse homem não pode falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus do Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes como Moisés deixou. Olhando para ele, e todos os que estavam sentados no Sinédrio viram que o seu rosto permanecia como parecia um rosto de um anjo, ou seja, parecia sereno, ele estava iluminado pelo Espírito Santo. Porque aí percebe-se uma coisa, no capítulo 7, Estevão vai narrar toda a promessa de Deus desde Abraão. Perguntaram a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Aí Estevão vai responder: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia. Antes de morar em Harã, ele disse: sai da tua terra e do meio dos teus parentes, vai para a terra que lhe mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus, depois estabeleceu em Harã, depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo espaço em um pé, mas lhe prometeu que ele, depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Aqui está falando da escravidão do Egito, né? E vai narrar isso tudo. Porque o que Estevão está fazendo aqui, está resumindo os relatos do Antigo Testamento naquelas palavras ali. Tá? E aí vai completar. Passado 40 anos, apareceu a Moisés um anjo na labareda da sarça, em chama no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito, aproximando para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus antepassados, de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E vem narrando, descrevendo todo aquele contexto ali, todo o relato do Antigo Testamento, do nascimento do povo hebreu, da escravidão, até os dias que Estevão estava falando ali, né? E vai continuar. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Estava falando da perseguição, já que estava acontecendo a perseguição. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aquele que prediziam a vida do justo. Falando dos profetas messiânicos, né? Depois também assassinaram João Batista, né? De quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos? Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Uma acusação grave e séria. Jogou em rosto aquilo tudo ali.
E aí, ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele, né? Sinal de ira, de raiva, né? E aí, que ranger os dentes, meu irmão, minha irmã, significa quase que uma coisa animalesca, né? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, dando fortes gritos, lançaram todos juntos contra ele, arrastaram para fora da cidade. E começaram a apedrejar Estevão. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu o joelho e bradou: Senhor, não lhes considere culpados deste pecado. E tendo isso, adormeceu. E aqui a gente vê parecido aqui com o que Jesus falou na cruz, né? Seu Pedro não sabe o que fazem ou o que fazem, né? E Saulo estava ali consentindo a morte de Estevão. Meu irmão, minha irmã, Saulo ou Paulo são o mesmo nome. Saulo é porque Saulo é porque é hebraico. Shaul é o mesmo Saul, Shaul. E Paulo é o nome romano dele, tá? Não é que Saulo virou Paulo, nada disso. E aí, os apóstolos permaneceram em Jerusalém, porque naquela ocasião se desencadeou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos foram dispersos, mas os apóstolos ficaram lá. Por quê? A permanência dos apóstolos em Jerusalém seria animadora para que estavam presos. Tinha muita gente presa, encarcerada lá, né? E a igreja passou, antigamente lá chamavam-se os do caminho, né? Não falava do cristianismo, falava os do caminho, né? Porque Jesus é o caminho e a verdade, né? E depois, mais tarde, o chamado os seguidores do livro, né? E a Bíblia é nossa, manual de fé, né? Está tudo escrito aqui, né? E a igreja passou a ser subterrânea, em catacumbas, em cavernas subterrâneas, né? E foi disperso por toda a região da Judéia, da Samaria, né? Para dar início ao cumprimento da missão expressa no primeiro capítulo 1, versículo 8, né? Capítulo 1, versículo 8. A expansão do evangelho, né, meu irmão? A expansão do evangelho era inevitável, é como a massa levedada que se espalha, né? Então, Estevão era conhecido como um dos 7 líderes da igreja, né? Tinha sua reputação de fé, de sabedoria e devoção a Cristo, sua coragem para defender a sua fé, né? Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e lançava na prisão. E agora nós vamos ver aqui a ação do Espírito Santo aqui na frente com a narrativa de Filipe e com Pedro, né? E aí vai aparecer Filipe em Samaria. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Nada impedia o progresso da palavra. A perseguição, inclusive, fomentava e encorajava a expansão do evangelho. Indo Filipe para a cidade da Samaria, ali anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E assim houve grande alegria naquela cidade, meu irmão. Um homem chamado, na história de Simão Mago agora, um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria. Era feitiçaria mesmo, né? Feitiçaria. Durante algum tempo, naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele dizia ser muito importante. Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, ele enganava muito, né? Como hoje, pessoal, como hoje nas igrejas, infelizmente. Vem cá, vamos aqui, você vai ficar próspero, você vai receber uma bênção, você profetiza um futuro. Isso o evangelho não é misticismo. O evangelho não é misticismo,
Nada disso. Leiam. Quer saber como devemos ser? Quer saber como é o reino? Quer saber o que é o evangelho? Leiam as bem-aventuranças de Mateus 5 a 7. No entanto, quando Filipe... E eles o seguiam, porque havia iludido com mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguiu Filipe toda a parte, observando maravilhados sinais que ele fazia. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, 2 líderes, né? Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito de Deus ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. É interessante aqui, meu irmão, que aqui está se repetindo aqui em muitos deles, porque o que aconteceu em Pentecostes, o derramamento, né? Mas o Espírito ainda não se manifestara aos cristãos de Samaria pelos sinais usuais. E aí essa deficiência, na ocasião, foi sanada, né? Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse: dê-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Aqui já vendo que Simão creu e foi batizado. Ele creu naquele momento ali, na verdade, mas ele não se arrependeu. É preciso se arrepender e crer. Crer e se arrepender. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e olhe ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. E a palavra estava se expandindo, né? E aí, Filipe estava lá em Samaria e de repente ele estava caminhando lá, estava caminhando para o sul, né? Um anjo disse para ele para caminhar para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e partiu, e no caminho encontrou o eunuco. Isso aqui por ação do Espírito Santo. Encontrou o eunuco etíope, um oficial importante encarregado dos tesouros de Candace. O que é Candace? Candace, meu irmão, minha irmã, Candace não é uma pessoa aqui, no caso, né? Candace é um título tradicional da rainha-mãe, responsável pelo cumprimento dos deveres seculares do monarca reinante, né? Este homem viera a Jerusalém, quer dizer, o etíope veio a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? E assim convidou Filipe para sentar ao seu lado. O eunuco estava lendo a seguinte passagem, meu irmão: ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosqueador, não abriu a sua boca, e em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar do seu descendente? Pois sua vida lhe foi tirada da terra. Está falando aqui do sacrifício de Jesus, né? E o eunuco vai perguntar: por favor, de quem estão falando? Que profeta está se falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe começou com aquela passagem das Escrituras e anunciou a boas novas de Jesus Cristo, meu irmão. E aí, cresceu, o eunuco foi convencido pelo Espírito Santo e olhou e passando pela estrada, tinha água lá. Olha, aqui água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer em todo o seu coração. O eunuco respondeu: creio em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. E assim deu ordem para a carruagem parar. Então Filipe e o eunuco desceram na água e Filipe o batizou. Quando saindo da água, o Espírito arrematou Filipe. Repentinamente o eunuco não ouviu mais. Cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe apareceu, porém, em Azoto, indo para Cesareia e pregava o evangelho em todas as cidades. Meu irmão, minha irmã, a gente viu passagens importantíssimas nesses capítulos aqui do livro de Atos. Viu que você vê que mudou a tônica, apareceu já ali Estevão e
Saulo, a palavra é essa, devastava, é como um animal feroz estava devastando a plantação, um, um, uma manada de bezerros, alguma coisa assim. Saulo estava devastando a igreja. E a gente está vendo aqui a ação do Espírito Santo aqui, meu irmão, com Filipe. Então, obedecer é fé, e fé é obedecer. Crer, quem crê se arrepende. Quem se arrepende, creu. Meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós sempre em nossas vidas. Deus abençoe.